Seja bem-vindas a mais um café com a sua terapeuta e mentora. Hoje vamos falar de papai, né? A gente falou de mamãezinha no último vídeo e hoje eu quero te dizer que a forma como você enxerga o seu pai é a forma dos homens que você atrai para sua vida. Então, como que são esses homens, né? Quais tipos de homens você está atraindo? Então, eu quero te fazer enxergar como que você vai olhar para os homens a partir de agora e como você vai mudar esse padrão, essa frequência vibracional que você está emitindo por algumas dores, algumas feridas, alguns traumas, alguns padrões inconscientes que você tem e você não sabe, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é o quê? A força do pai é a força que nos direciona para o mundo, né? A força da coragem, a força da ação, essa é a força do masculino. Só que o que que acontece? Por que que o vídeo anterior eu falei de mãe e é muito importante que você assista o vídeo anterior para depois assistir esse daqui. Então, pode pausar esse daqui, voltar no anterior, depois você volta para cá. A forma como que nós vemos nosso pai, ela foi feita pela nossa mãe. Vou explicar isso melhor. A apresentação do pai é feita pela mãe. Mas não é uma apresentação do tipo assim, ó. Oi, minha filha, esse aqui é seu pai. Oi, pai, esse aqui é sua filha. Não, não é sobre isso. É sobre a forma que esse pai está dentro do coração dessa mãe. Então, o que que isso influencia? A forma como que é esse casamento, a forma se teve um casamento, se foi uma gravidez escapulida, né? Se foi um caso, se foi um namoro, se não teve casamento, enfim, as bagunças dos relacionamentos. Isso tudo influencia. Por quê? Porque a forma com que essa mãe olha para esse pai influencia completamente na forma com que essa mulher adulta vai se relacionar. Então, por exemplo, se sua mãe se relacionou com seu pai, foi um relacionamento maravilhoso, tudo bem, talvez você não guarde tantos traumas. Mas se você foi em um casamento onde sua mãe não estava feliz, ou nem foi um casamento, ou sua mãe tem uma visão muito ruim do seu pai, ou ela não é tão apaixonada, enfim, N casos, dentro do coração dela isso passa para você, porque esse sentimento ele é passado para você logo no útero, tá? Então não adianta falar, ai, mas a minha mãe sempre falou bem do meu pai para mim, mesmo assim eu tenho uma visão muito ruim do meu pai. Você não sabe o que ela realmente sente. Nós somos ligadas à nossa mãe por um cordão umbilical. Por 9 meses você é um só com ela. Não tem como isso ser separado, tá? E aí o que que acontece? Nessa apresentação, se essa mãe ela olha para esse pai como um pai ausente, como um pai agressivo, como um pai fraco, como um pai irresponsável, é assim que você vai enxergar os homens. É assim que os homens que vão aparecer na sua vida vão ter de características. E aí, essa apresentação, ela é tão importante que muitas das vezes as mães, elas evitam que as filhas se reconectem com esse pai, se conectem com esse pai. Porque, gente, a única forma de um pai se conectar com o filho é dessa forma. Um filho, ele não precisa de nada para conectar com a mãe, porque ele nasce dela. Tanto é que vocês podem conversar com qualquer pai aí. O amor de fato verdadeiro, ele só acontece quando esse pai pega esse filho quando ele nasce. Ali ele vai sentir uma dimensão diferente do amor, algo diferente, porque por mais que exista assim a questão da conexão com a barriga e tudo mais, mas ele não está sentindo o que está acontecendo, ele não vê. O homem, ele é muito isso, do ver, né? Eu preciso ver para crer. Então ele precisa ver, tanto é que, não sei se você sabe, uma curiosidade, antigamente, quando não tinha teste de DNA, por exemplo, hoje vocês podem reparar que a maioria dos filhos, eles nascem com a cara do pai. E pode ser que com o tempo vai mudando a fisionomia, né? Mas por quê? Isso é uma forma da natureza. Olha que incrível, a gente fala que Deus ele é maravilhoso. Isso é uma forma da natureza trazer uma segurança pro pai daquele filho, porque ele não sabe se ele é o pai.
A mãe, ela sempre vai saber que é a mãe, mas o pai, ele nunca vai saber se é o pai, se aquele filho não tiver características desse pai. Então, o filho, ele nasce com, muitas das vezes, com a cara do pai, que é uma forma do pai olhar para o filho e falar assim: esse filho é meu. Ufa, agora sim, agora eu posso virar um leão para cuidar dessa família, para sustentar essa família, para prover essa família. Isso é o instinto paterno, tá? E aí, qual foi a forma que você foi apresentada ao teu pai? Qual foi a forma que a sua mãe te apresentou o seu pai? Como um pai fraco, como um pai sem educação, como um pai agressivo, como um pai que não presta, como um pai ausente, como... Que pai? Que pai é esse que você tem visão? Qual é a visão de mundo que você tem do seu pai? E olha que louco, né? Visão de mundo. Eu falei isso inconscientemente, mas é isso. A visão do mundo que você tem é a visão que você tem do seu pai. E aí, esses homens que você está atraindo, né, esses homens fracos, imaturos e carentes, eles podem estar relacionados com isso. E aí tem a questão também do pai amoroso, né, gente? Não vamos excluir o pai amoroso, porque tem o pai amoroso, o pai presente, o pai que foi um amor. Isso é muito bom, tá? Só que também tem uma versão meio, vamos dizer assim, armadilha desse pai amoroso, que eu posso falar com vocês em outro vídeo, que é a filhinha do pai amoroso, né? Porque é um pai tão amoroso, tão presente, que deu tanto para essa menina que ela vai para a vida buscando essa mesma coisa. E é impossível a gente buscar o nosso pai em algum homem, porque não existe. De nenhuma forma existe, nem se ele foi agressivo, fraco, ou se ele foi amoroso, você nunca vai encontrar o seu pai num relacionamento. E isso, por que eu falo que é uma pegadinha, né? Uma armadilha? Porque muitas mulheres que foram criadas por pais muito amorosos, elas vão para os relacionamentos buscando esse pai e muitas das vezes ela esquece que não é pai dela, né? Que ele vai ter atitudes de um homem, é, comportamentos de um homem, que da mesma forma que a gente precisa olhar para nossa mãe como mulher e mãe, separar, né, esses arquétipos, a gente também precisa olhar para o nosso pai, separando o arquétipo do homem e o arquétipo do pai, né? E outros arquétipos, né? Os nossos pais também têm o arquétipo da criança ferida, nós também temos, a gente precisa ter consciência disso. Então vamos lá, por que que você tá atraindo esses caras baseados no seu pai? Então tem 4 grandes fatores, tá? Primeiro de tudo, lealdade invisível à sua mãe. O que que é essa lealdade invisível da sua mãe? É repetir mesmo o padrão. Porque em um nível mais profundo, você julgou a sua mãe por ter escolhido o seu pai. Olha que loucura que a gente faz, né? Não tô falando de vocês, não, tô falando de todo mundo. A gente julga a nossa mãe pela escolha que ela fez, né? Então, mãe, você não foi capaz de escolher um pai melhor para mim. Então agora eu vou escolher. Só que o que que acontece? Tudo aquilo que eu julgo, eu repito. E aí eu repito o quê? O padrão de mamãe, né? Então eu vou atrair um homem igual ao que é o meu pai, ou que o meu pai foi com a minha mãe. Porque mãe, você foi incapaz de escolher um bom homem para você. Agora eu vou te mostrar que eu posso fazer isso melhor. Só que não pode, porque você tá ferindo uma das grandes leis das constelações, que é a hierarquia. E a hierarquia significa que a tua mãe, mesmo que para você ela tenha feito uma escolha errada, ela veio antes de você. Ela é maior do que você. Então se coloque no lugar dela e tenta entender se você sustentaria essa escolha. Você não sustentaria essa escolha e por esse motivo você quer fazer diferente. E você pode fazer diferente. Mas não julgando a escolha dela. Porque só foi porque o seu pai teve um relacionamento com a sua mãe ou tem um relacionamento com a sua mãe que você pôde vir à Terra, à vida. Então, agradeça por isso, tá? Segundo ponto, identificação com esse pai que foi excluído, né? Por que que a gente chama de pai excluído? Porque em algum nível a sua mãe excluiu esse pai de você. Então fica uma parte sua incompleta.
Por exemplo, tem muitas mães que não mostra para a filha que existe esse pai. Não, você não tem pai. Não, seu pai não existe. Não, seu pai serviu só para te trazer no mundo. Não serve para mais nada. E aí você começa a ter essa identificação. Por quê? Porque essa parte de você está excluída, você não conhece. E aí fica esse vazio dentro de você, querendo uma busca, né? É uma busca incessante para preencher esse vazio que você não sabe qual é, que é a busca por esse pai que você não tem. Só que você tem, você não é filha de parideira, você não é filha de chocadeira, né, que o povo fala, você não é filha de garça que te trouxe no... É garça mesmo? Acho que é garça. Você não é filha de... Enfim, você nasceu de um pai e de uma mãe, então você tem um pai. E aí nessa busca por essa identificação desse pai, você começa a se relacionar com vários homens. Só que são homens aleatórios. Por isso que a gente tem que olhar para isso de uma forma muito mais profunda, não apontando o dedo para os homens, como se eles fossem errados. É óbvio, gente, cada um tem a sua responsabilidade na vida, dos seus BOs. Mas a vida é 50-50. E desses 50 eu tiro os meus 100%. Deixa os 50% desse relacionamento que você atraiu e pega o seu. Do seu, o que é a sua parte? Peraí, se eu atrair um homem que é agressivo, ou se eu atrair um homem que é abusivo, ou se eu atrair um homem que é fraco, qual é a minha parte nisso? E aí você pode olhar para a sua questão do seu pai, como é que você enxerga o seu pai. Então, os homens que você atrai são identificações desse pai que você vê, que você enxerga, ou que você não teve, ou que é ausente dentro de você. Muitas mulheres que não tiveram os pais, por exemplo, muitas delas ouviram falar desse pai. Só que você não sabe exatamente qual é esse pai. Como foi esse pai? E aí os homens que aparecem, você vai aceitando, porque você não tem referência, entendeu? O problema é esse. A gente vive uma geração com uma escassez de referência com um bom masculino, com uma boa figura paterna. Por isso que tá essa bagunça toda, esse desequilíbrio todo, né? Homens muito fracos, mulheres muito fortes. E aí ninguém sabe o seu lugar no mundo, ninguém sabe o que precisa fazer, qual que é o seu papel, não sabe. Terceiro ponto, né, que é o porquê que você atrai esses homens. Você quer consertar o passado. E aí, nesse consertar o passado, que é o jeito que seu pai foi, o jeito que seu pai era, né, ou se ele foi ausente também, você começa a buscar isso nos homens também. E aí, por exemplo, você é aquela pessoa que atrai homens cheios de problema, homens traumatizados, homens que, nossa, tem uma vida completamente difícil, um financeiro falido. Aí você é uma mulher guerreira que lutou, que conseguiu, que tem um bom dinheiro, que tem um bom cartão de crédito. Aí você atrai os falidos, que é aquele cara que na primeira semana de namoro te pede empréstimo no seu cartão de crédito. Sabe? Isso é uma forma sua de querer consertar o passado. Porque aí você começa a atrair esses homens, tanto de bando de homem fodido. Por quê? Porque você não pode consertar o seu pai, porque não tem como você consertar o seu pai, ele é o seu pai. Então, a única forma de você consertar um homem na vida é atraindo um homem bagunçado, um homem cheio de problema, um homem meio quebrado mesmo, literalmente. E aí é isso que você começa a atrair. Enquanto você não ressignifica essa questão dentro de você que merece ser cuidada, você vai continuar atraindo esses caras quebrados, tá? E a quarta questão é a falta de integração desse masculino, né? Por quê? Porque você não teve referência. E talvez a referência que você teve não foi uma boa referência. Talvez foi uma referência do pai agressivo. Então é isso que você acredita que são os homens. Você vai atrair relacionamentos agressivos. Olha só, né? E a gente olha para esses relacionamentos, né, que tem agressões de fato, a gente vê a mulher como vítima. Isso aqui eu tenho que ter muito cuidado para falar, porque eu não quero que vocês pensem que eu estou defendendo agressor. Óbvio que não.
Pra mim, ele vai pra cadeia e fica lá pro resto da vida. Mas eu preciso entender porque eu atraí isso pra minha vida. Por que esse homem entrou na minha vida? Qual é a minha parte nisso? A minha parte é que talvez eu tive um sistema de homens agressivos. Eu apanhei muito do meu pai. Entendeu? Então é isso que você entende que é amor. E aí você vai atrair um homem que tem que te bater, por quê? Porque lá no seu inconsciente ferido e machucado, você acredita que isso é amor. Infelizmente, gente, existe isso demais da conta. Demais da conta. É só vocês olharem pra realidade, tá? Então, se você teve um pai, né, fraco, quando você não teve essa integração boa do masculino, aí você começa a se tornar essa mulher, né? Você começa a se tornar essa mulher que ela é mais forte do que os próprios homens que você atrai. Por quê? Porque você julgou o seu pai também. Então, tudo aquilo que a gente julga, né, a gente repete. Então, o que a gente precisa fazer para que esses padrões comecem a ser findados da nossa vida, tá? Igual a sua mãe, você precisa agradecer pela vida, tá? Apenas isso. Da mesma forma que a sua mãe também foi um portal para você estar aqui, o seu pai também foi esse portal. Então, o primeiro ponto é olhar para isso e agradecer. Porque é só por esse motivo, porque seu pai e sua mãe existiu que você está aqui. Segundo, é você entender que você precisa se salvar primeiro. Você não vai salvar os homens. Você não vai salvar ninguém. Você vai se salvar, porque ninguém vai te salvar. E isso é um problemão também, porque as mulheres que não tiveram essa figura do pai presente, do masculino presente, elas estão inconscientemente sempre buscando alguém para salvá-las. Então, um chefe, são mulheres que muitas das vezes se tornam amantes, né, que vão para prostituição, que casam com homens muito mais velhos para poder sustentar elas. Essa figura do pai, essa falta da figura paterna, gente, ela é muito séria, tá? Não só para nós, mas para os homens também, mas eu tô falando especificamente hoje para mulheres. Então, quando você não tem essa figura, o que acontece? Você se torna essa figura para você, de se salvar, só que você confunde as coisas. Porque, da mesma forma que você tem essa figura desse pai, se você tem essa figura desse pai, com certeza você é filha de uma mãe que teve que sustentar a vida sozinha, que teve que ser a guerreira, que teve que ser a fortuna. Então você acredita que você tem que ser essa mulher. Dentro dos relacionamentos, quando você entra para os relacionamentos e você atrai esse tipo de homem, você, além de querer salvá-los, você entra ali num arquétipo materno dele. Só que ele te vê como um homem. Veja bem, por que você vê como ele te vê como um homem? Porque você entra numa postura de querer salvá-lo e de ser uma mãezona dele. E você esquece de ser vulnerável. Você esquece de se colocar no papel de mulher para que ele possa ser o homem da relação. E aí você não flui na vida, você não libera a rigidez. Por quê? Porque foi assim que se acostumou. Entendeu? Então, quando a gente tem essa falta de figura paterna, aí a gente se torna muito mais masculina, né? A energia masculina dentro de nós, ela fica muito mais evidente. Porque aquilo que eu não tive, né, automaticamente foi rejeitado de mim, foi excluído de mim, aí eu preciso vir e aflorar isso. Como eu não tenho essa segurança, eu não tenho essa confiança, eu vou ser essa pessoa. E aí, como você não confia no seu pai, você continua não confiando nos homens, não confiando nos homens, você não é vulnerável, você não consegue confiar e se entregar, você não consegue ser feminina, você não consegue se salvar. Porque da mesma forma que você, talvez você até entre num relacionamento, só que você tá tão com medo de perder aquilo, porque você já perdeu seu pai, né? Seu pai já foi ausente na sua vida, que você começa a querer controlar tudo. E esse controle, ele te leva para uma rigidez tão grande que também é uma característica do masculino. O masculino é o dominador, o masculino é o que comanda tudo. A mulher, ela confia, ela entrega. Tanto é que a gente
gesta, né? A gestação é literalmente o entregar. Não tem como você querer controlar uma gestação. Não, é um processo que está acontecendo espiritual dentro de você, invisível, porque por mais que você está vendo a barriga crescer, você não sabe o que está acontecendo ali dentro. E a gente pode olhar muito para essas questões da natureza, né? A natureza ela é muito pedagógica, ela ensina a gente o tempo todo. E é isso que a natureza quer nos ensinar, o nosso papel no mundo. Então, senhoras, lidar com essas questões do nosso pai e da nossa mãe, pra gente ir pra vida, pra gente crescer, pra gente prosperar, pra gente viver essa vida de conto de fadas que a gente sonha, porque se vocês não sonham, eu quero que vocês comecem a sonhar, é muito importante, porque os sonhos precisam renascer dentro de nós, mas antes disso a gente precisa também curar essas crenças, esses padrões repetitivos, essas dores, essas feridas, para que a gente possa olhar para a vida de uma forma mais leve e tranquila. Então é isso. Lembrem-se de curtir, compartilhar, seguir o canal e até o próximo café com a tua terapeuta e mentora.